A Crítica na TV. Fuga em massa. 6 detentas do complexo penitenciário Anísio Jobim pulam o muro e ainda levam dinheiro da unidade. 8 adolescentes também escapam de 2 centros socioeducativos aqui de Manaus. 3 deles foram recapturados. Você vai ver também o descontrole de cobradoras de ônibus durante uma briga no terminal do Coroado. A cobrança do TCE na Assembleia. Conselheiros esperam mais de um mês pela votação da lei orgânica do tribunal, que pode representar rapidez na análise e punição de gestores corruptos. E ainda, você vai conhecer o primeiro atleta brasileiro a conquistar uma vaga nas Olimpíadas de Londres. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. A Câmara dos Vereadores de Manaus divulgou a lista dos parlamentares que mais se valeram do motivo força maior para faltar nesse início de ano. Entre os que não faltaram à sessão de hoje, circulou uma notícia sobre quem vai assumir a Superintendência de Transportes Urbanos. Para o presidente do Tribunal de Contas do Estado, só resta esperar. A promessa era de que a lei orgânica do órgão entraria na votação da Assembleia Legislativa na semana passada. O presidente Nicolau, ele havia me dito que iria dar uma rapidez ao projeto e, infelizmente, ainda não houve aprovação. O projeto está na Procuradoria da Casa, à espera de um parecer que decifre alguns termos técnicos. A lei orgânica do TCE tem vários pontos polêmicos. Mexe diretamente com os políticos, porque reduz o prazo para que eles apresentem defesas e sejam punidos se tiverem as contas reprovadas. Apesar de várias reuniões entre os deputados e o TCE, parece que ninguém aqui quer assumir um projeto que possa prejudicar as candidaturas nas próximas eleições. Falta relator. Os 2 nomes indicados até agora, Belarmino Lins e Davi Almeida, não quiseram a missão e fogem do assunto. Eu lamento, porque são medidas no sentido de agilizar o processo de análise da prestação de conta, da celeridade, e é o que a gente espera. Até Josué Neto, filho de um dos conselheiros do TCE, reconhece que ninguém quer ser o pai da lei orgânica do órgão. Eu acho que o que está faltando é a Casa definir uma comissão, né, de 7 deputados, essa é a minha sugestão, para que essa comissão possa fazer as emendas e apresentar ao Tribunal de Contas e aqui votar. Né, porque é muito difícil uma responsabilidade dessa tão grande cair sobre apenas um deputado. Dizem por aqui que a votação vai ser feita na próxima terça-feira. Os conselheiros estão ansiosos, mas esperam sentados. Você viu aí a reportagem sobre a polêmica votação da lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado lá na Assembleia. E agora nós vamos mostrar para vocês a reportagem lá na Câmara Municipal de Manaus. Na sessão de hoje, circulou entre os vereadores a informação de que o prefeito já teria escolhido o novo superintendente de transportes urbanos. Seria o delegado da Polícia Federal, Wesley Aguiar. Informação não confirmada pela SMTU, que ficou marcada por escândalos de corrupção, envolvendo o ex-superintendente Marcos Cavalcante. Marcados também, mas por outro motivo, ficaram os vereadores Leonel Feitosa e Homero de Miranda Leão. Eles são os campeões em faltar sessões por motivo de força maior, segundo o balanço de fevereiro apresentado hoje. Ressarço, se faltei, ressarço, porque essa tem sido a minha prática. Tenho feito assim desde que aqui estou, não faria diferente dessa forma. Houve realmente uma falha. As falhas acontecem, tem que corrigir. Falha que tem correção, a gente conserta, vamos consertar. Eu tenho um problema de coluna conhecido dessa casa e faço um tratamento que tenho a cada 3 meses e a cidade de São Paulo para fazer uma revisão e foi por isso que eu estive ausente. E como estamos em ano de eleição, a tendência é que nos próximos meses as faltas aumentem.
Preocupação para o presidente da casa, que precisa discutir um plano diretor que sequer chegou à Câmara. Se a Prefeitura teve 3 anos para discutir, a Câmara não pode ter 3 meses para discutir. Isso é inadmissível. Nós temos que discutir a fundo os assuntos e não aceitar de uma maneira igual aquilo que já está pronto. O jornal A Crítica comemora 63 anos esta semana e prepara um caderno especial com um debate entre personalidades e a população amazonense. O tema será a cidade de Manaus. Transporte coletivo, trânsito, saúde e segurança. Esses são alguns dos assuntos que estão diariamente nas páginas de A Crítica. Eles também vão ser abordados em um debate que os editores vão promover nesta terça-feira com 20 personalidades da sociedade amazonense e com a participação dos leitores. A gente vai contemplar a participação deles e é impressionante como o feedback é mais rápido quando a pessoa se vê na notícia. Então, às vezes, não é nem ela mesma, mas uma situação em que ela já passou, porque ela conhece alguém que pode ter passado por aquela situação, o feedback é mais rápido. Então, a gente tem certeza de que a participação vai ser realmente grande. O coordenador do projeto explica que o bate-papo vai ser transformado em um caderno especial que vai ser lançado no dia 19, próxima quinta-feira, quando o jornal A Crítica completa 63 anos de fundação. Esse caderno será um pouco diferenciado dos debates porque nós estamos dando a ele um trato novo, uma forma gráfica nova de apresentá-lo. Nesse fim de semana, mais um sinal da fragilidade do sistema prisional do Amazonas. Sem muito esforço, 6 detentas conseguiram fugir do presídio Anísio Jobim e ainda levaram dinheiro da diretoria da unidade. Há 2 dias, a polícia procura por 6 detentas do complexo penitenciário Anísio Jobim. Elis Regina da Silva, Maria Rodrigues da Silva, Ana Maria Alves, que cumprem pena por tráfico de drogas, Alcilene Nascimento Gomes, Carla Vasconcelos Silva, presas por roubo seguido de morte, e Laura Adriana Guimarães, que cumpre pena pelo crime de roubo qualificado. No último sábado, elas fugiram do presídio. De acordo com a Secretaria de Justiça do Estado, as 6 detentas imobilizaram, torturaram e prenderam em uma cela as 2 agentes penitenciárias que faziam plantão naquela tarde. Logo em seguida, elas foram até a diretoria do presídio e roubaram R$ 4.700. Como não havia policiamento nas guaritas, elas pularam o muro. O secretário executivo adjunto da Sejus não soube responder se faltava policiamento no presídio no dia da fuga, mas admite que o número de carcereiros é insuficiente para dar conta de tantos presos. Na ala feminina do Anísio Jobim são somente 2 agentes por plantão para 60 presas. O secretário diz que este ano vai aumentar o número de agentes, mas não soube informar quando isso vai acontecer. Inicialmente, com relação a Vidal Pessoa, já há uma solicitação para um concurso público para agentes. Quanto ao caso específico da penitenciária feminina, nós temos tramitando um processo de licitação para contratar uma empresa terceirizada para elaborar, fazer, executar todos os serviços da administração penitenciária. Para descobrir se houve facilitação na fuga, uma sindicância foi aberta. Outros escândalos também são investigados, como a farra do Puraquequara, o piscinão na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, a prisão do agente penitenciário com drogas e bilhetes de encomendas de detentos do IPAT. No recente episódio de falsificação de alvarás de soltura, os envolvidos ainda não foram identificados. Os presos beneficiados por esses documentos falsos continuam soltos. A Delegacia de Roubos e Furtos já recebeu o mandado de prisão e não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar também está trabalhando para recapturá-los. E continuam foragidos tanto os 2 detentos que saíram com a ajuda de alvarás falsos, como as 6 presidiárias que fugiram do complexo Anísio Jobim. Fugas também em 2 centros socioeducativos aqui de Manaus. 8 jovens conseguiram escapar das unidades. Eles usaram a mesma estratégia das presidiárias do Anísio Jobim. No Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, zona centro-oeste, um rapaz de 17 anos aproveitou que outros internos faziam uma atividade esportiva e escapou por um dos muros da instituição. Já na zona norte, no bairro Cidade Nova, 7 internos conseguiram sair depois de render 3 agentes socioeducadores.
De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Assistência Social, esta foi a maior fuga já registrada na unidade. Os jovens conseguiram roubar uma escada do almoxarifado e pularam um muro. Existe também a hipótese de que funcionários teriam facilitado a fuga. Na noite de ontem mesmo, 3 dos 7 internos que fugiram foram capturados pela Polícia Militar. De janeiro até hoje foram 14 fugas nas 2 unidades e 6 fugitivos foram recapturados. Segundo o chefe do Departamento de Proteção Social Especial, uma sindicância vai ser instaurada para apurar os 2 casos de ontem. Mas ele diz que essa fragilidade não deve ser atribuída apenas aos agentes de segurança. A gente está reunindo com todo o corpo técnico de profissionais para que a gente consiga ir cada vez mais fechando o cerco da nossa atuação na área da assistência social, mas isso é um trabalho da sociedade como um todo, né? Não pode recair e não deve recair apenas nos ombros daquelas pessoas que estão na ponta lá no trabalho diário com os adolescentes. E o descontrole de 2 cobradoras de ônibus no terminal do Coroado, aqui em Manaus, foi registrado por um cinegrafista amador e foi parar na internet. Um homem tenta separar as 2 cobradoras, mas é só ele virar as costas que lá estão elas de novo. Depois de dar uma bolsada na companheira de trabalho, as 2 caem no chão e continuam a se agredir. É preciso chegar um outro homem para separar as 2, que insistem em continuar os xingamentos e as ameaças. A chegada de várias pessoas não intimidam as mulheres, que voltam a se agredir. O motivo para tanta raiva ninguém soube explicar, mas a dupla foi demitida, assim que a direção da empresa de ônibus onde elas trabalham soube da briga. Assaltantes trocam tiros com a polícia e batem o carro roubado durante fuga na Zona Oeste hoje à tarde. A repórter Camila Baranda tem as informações. 3 assaltantes abordaram o estudante de administração Alexandre Jardim Fonseca, que mora aqui próximo da Avenida Brasil, no momento em que ele chegava em casa da faculdade. Minutos depois, 2 viaturas da Polícia Militar passaram na frente da casa dele e ele teve tempo de avisar que o carro dele tinha sido levado. Os policiais iniciaram uma perseguição pela avenida, chegaram a trocar tiros com os bandidos. A pessoa que conduziu o carro perdeu o controle e acabou batendo neste estabelecimento que fica na entrada da Rua Evangelista Brauer. 2 bandidos foram atingidos pelos tiros e foram encaminhados para o 28 de agosto. O outro assaltante foi para o 5º DIP. Camila Baranda para o A Crítica na TV. A Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje uma quadrilha de assaltantes. 5 são adolescentes, sendo 4 mulheres. O grupo foi pego em um carro roubado de uma casa no bairro Zumbi. Tiago Lima, de 18 anos, que dirigia o carro, responde por 2 homicídios e tráfico de drogas. 3 homens armados invadiram hoje de manhã esta loja no centro de Manaus. Como não conseguiram acesso ao cofre da empresa, os bandidos levaram eletroeletrônicos e celulares. Um dos assaltantes estava com uma camisa de mototaxista. O caso foi registrado no 1º DIP. Governo do Amazonas anuncia ajuda para os moradores de Anamã e Capiranga, atingidos pela cheia do Rio Solimões. O benefício é de R$ 400 por família. Na cidade de Anamã, pelo menos 70% da produção rural foi perdida. Londres 2012, hoje vamos falar de uma atleta que começou a praticar artes marciais a pedido da mãe e se tornou um dos melhores do mundo. Estamos falando de Diogo Silva, fera do taekwondo e dos microfones. Diogo Silva foi o primeiro atleta brasileiro a se classificar para as Olimpíadas de Londres. Conseguiu a vaga em julho do ano passado, mas se engana quem pensa que ele relaxou após a conquista. Eu lutei os Jogos Pan-Americanos de 2011 no mês de outubro e após os Jogos eu já tirei meu período de férias, de descanso e retornei aos treinamentos no mês de dezembro. Então já estou treinando desde dezembro de 2011, focado para Londres.
Em 1955, um general sul-coreano de nome engraçado, Chon Hong-lee, juntou várias artes marciais milenares e criou o Taekwondo. Para praticar o esporte, é preciso proteger bem a cabeça, o tórax e as pernas. Tudo fica embaixo do nobok, a roupa branca que o atleta usa durante as competições. Diogo começou a praticar taekwondo porque a mãe preferia que o filho gastasse a energia no tatame e não nas brigas de rua. A estratégia deu tão certo que ele se tornou um dos melhores do mundo. Mas no currículo cheio de títulos mundiais, falta o ouro olímpico. Eu tô com 30 anos. Uma medalha de ouro em Londres, com certeza vai ser a cereja do meu bolo, vou ficar satisfeito. Diogo já conquistou 4 medalhas de ouro em World Games, competições de nível mundial. Mas vida de atleta não se resume apenas ao pódio e às grandes conquistas. Diogo tem um lado mais musical. Fora do tatame, a batida é um pouco diferente. Há quem diga que o lutador é a cara do Seu Jorge. Outros o comparam com o rapper americano Snoop Dogg. E qual será o estilo de Diogo? Deve ser o corre dos nego que não só corre, só flash e bob, diz que é preto e canta hip hop. A praia do atleta é o rap. Ele e os amigos do projeto Senzala High Tech estão finalizando um CD e também um documentário sobre a trajetória de Diogo, unindo esporte e música em uma mesma cadência. Vimos que as ideias batiam um com o outro, eu vi que o Diogo também já falava de música pra caramba, gostava de rap, né, meu? Começamos a dar uns rolês junto, e aí surgiu essa ideia, mano, você canta também, você faz umas rimas, pô, já vi você mandar umas mensagens através do meio da mídia aí, depois que você tem suas conquistas. No tatame ou no estúdio, o talento de Diogo Silva promete agitar a terra da rainha durante os Jogos Olímpicos. TV Crítica, todo o norte do Brasil, ziu, ziu, ziu. A Crítica, TV A Crítica. E amanhã o Magazine conta a história de Roseli Feitosa, a brasileira mais temida nos ringues de boxe. E você sabe qual a bebida que acompanha o prato preferido do atleta Sandro Viana? No portal acritica.com tem a resposta. Se você descobrir, pode ganhar uma camisa autografada pelo velocista. Para concorrer, é só acessar o Facebook do Magazine. Futebol, 2 jogos fecharam a 7ª rodada do Campeonato Amazonense. Destaque para a goleada do Penarol em cima do Nacional. Pelo visto, ao time de Aderbal Lana só resta agora esperar o campeão do segundo turno para decidir o título do estadual. Jogando em casa, o Penarol nem tomou o conhecimento do Nacional. Igor Cearense fez o primeiro. E Marinho fez o segundo e o terceiro, para a alegria dos itacoatiarenses. Penarol 3, Nacional 0. No estádio do SESI, o Fast saiu na frente. Cruzamento da esquerda e Joyner acerta de cabeça. No segundo tempo, o São Raimundo acertou a pontaria e virou o placar com 2 torpedos, de Rondinelli e Pará. Gabriel espalmou, olha só pro Pará. Gol! O Fast ainda reagiu com o Michel, que nem esperou a bola tocar no chão. Mas o Tufão selou a vitória com Júnior Bahia. Final, São Raimundo 3, Fast 2. Com o fim da 7ª rodada, 4 times estão com 13 pontos. Fast e São Raimundo empatam até no saldo de gols. A diferença é que o rolo compressor balançou a rede uma vez a mais. Holanda e Rio Negro completam o G4. O Penarol vem em quinto, mas tem 3 jogos a menos, seguido pelo Princesa, Operário e Iranduba. Nacional e CDC não têm mais chances de classificação. Galos e capotes animaram a abertura da 5ª edição da Copa Acrítica de Dominó. Das 322 duplas inscritas, apenas 80 se classificaram para a segunda fase. Antes do jogo, é bom ficar atento a dicas importantes. É muita concentração e muito raciocínio, assim. Tem que se raciocinar bem para não jogar errado. Essa dupla principiante nas competições prefere fazer segredo sobre a estratégia que vai usar. A tática a gente não pode dizer, né? Que senão a gente tem o nosso esquema já. A gente está treinando há bastante tempo. Todos os dias a gente joga e para não ganhar um capote, né? Mas há quem diga que só os treinos não ajudam, não. Porque dominó você tem que ter um pouco de sorte. É como um esporte qualquer. Se não tiver sorte,
não vir um jogo, não tem como você ganhar. Enquanto uns contam com a sorte de principiante, outros apostam na experiência. As pedras foram capazes de unir há 40 anos José e Ademir. Com o passar dos anos, adquiriram maturidade para entrar na briga por grandes campeonatos. Em 2010, a dupla ganhou a Copa Crítica de Dominó. Agora vamos tentar ganhar de novo na crítica. Nessa primeira fase, foram classificadas 80 duplas para a segunda etapa, que será em junho. Quem tiver interessado em disputar o dominó ainda tem até o dia 19 de maio para realizar a inscrição, e a segunda etapa desta primeira fase se realiza no dia 27 de maio lá no SESI. Das aldeias direto para a Vila Olímpica, índios revelaram hoje habilidades esportivas na segunda edição do Abril Cultural Indígena. Eles são de várias etnias e hoje mostraram um pouco do que fazem normalmente nas aldeias, como correr descalços. Só que desta vez o desafio foi bem maior. Além de doer o pé, né? Totalmente cansa demais. Não é quando a gente está com tênis no pé. Outro destaque foi o arco e flecha, que normalmente são usados na caça e pesca. Uma prática que exige muita habilidade e força. Tem que ter força no músculo, no braço, para poder você remassar uma flecha dessa. Que você não tiver força no braço, você não remessa, não joga essa flecha não. As competições esportivas fazem parte da Semana do Índio e vão até o dia 1º de maio. 2.000 indígenas participam das atividades na Vila Olímpica e em outros locais, tudo com direito a danças. E torcida. E em meio à festa e às comemorações, os índios não esquecem que ainda tem muitos desafios a enfrentar na luta e defesa dos seus direitos. Há muita coisa a ser feita, tanto pelas políticas públicas quanto pela própria sociedade, de valorizar e entender isso. Mas é um esforço que cada um de nós precisamos valorizar, entender, para que um dia seja efetivo esse direito que é garantido pela Constituição Federal. E assim encerramos essa edição do A Crítica na TV. Para você, uma excelente noite e até amanhã.